Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma situação que é recorrente e que poucas pessoas falam sobre isso, mas que eu acho que é interessante a gente estar conversando sobre os idosos que possuem doenças crônicas e irreversíveis e os seus cuidadores. O que é que eu estou vendo? Muitos filhos que às vezes abrem mão da própria vida, né? De trabalhar, de produzir e de crescer profissionalmente para cuidar dos seus pais idosos. Ocorre que esses filhos, quando os pais falecem, eles ficam com uma mão na frente e outra atrás, porque eles não conseguiram desenvolver uma profissão, porque eles tinham que ficar cuidando dos pais, e eles não têm qualquer direito a uma parte maior da herança. Então, às vezes, aquele filho que fica cuidando do pai e da mãe muda para a casa do pai e da mãe, acaba nem tendo a própria família. Ele vai ter que deixar a casa para ser vendida para dividir o dinheiro entre os irmãos. Algumas famílias acabam abrindo mão das suas partes para em favor desse irmão, que em reconhecimento a tudo que ele fez. Porque enquanto os outros estavam produzindo e tendo a própria vida, esse não, estava lá cuidando do pai e da mãe. Mas a gente sabe que nem sempre é isso que acontece, né? E eu vejo também que muitos pais poderiam ter feito, por exemplo, um testamento, deixando uma parte maior para esse filho, já pensando no que seria dele depois do falecimento, e os pais também não fazem isso, nem são orientados pelos próprios filhos, que muitas vezes possuem estudo e condição intelectual para isso, mas que não orientam porque também não é interessante. E esses filhos cuidadores, às vezes, vivem da pensão que os pais recebem. Então, por exemplo, vive da aposentadoria do pai, ou da pensão que a mãe recebe do pai, ou dos dois. E depois que os pais falecem, não tem mais qualquer recurso, porque não vai receber mais nada, né? Esse filho, ele não tem qualquer deficiência, ele não tem qualquer condição especial de continuar recebendo esse dinheiro que os pais recebiam. Então, por conta disso, eu vejo que muitos filhos que são cuidadores, eles acabam sendo muito prejudicados. A orientação que a gente pode passar é o seguinte: pais, vocês que estão aí dependendo da ajuda de terceiros, como de filhos, vocês pensem nos seus filhos quando vocês falecerem. E pensem também na possibilidade de deixar uma parte maior da herança que eles têm direito em um testamento. Não é possível doar para um só filho 100% do patrimônio. Às vezes, os idosos têm uma casa apenas. Não vai poder deixar tudo para esse filho, mas pode deixar 50%. E aí pode colocar aí uma cláusula nessa doação, dizendo que não vai ser levada a colação quando houver o inventário. Então, esses cuidados podem ser feitos, ou, por exemplo, pode deixar um legado para esse filho, ou pode fazer um testamento, deixando a parte disponível para esse filho, e depois, então, ele vai ter direito a um pouco mais do que os outros irmãos, e nada mais justo. E você que é filho cuidador, você tem que pensar nisso e tem que conversar com a sua família, conversar com seus irmãos, porque senão depois é muito provável que ninguém vai querer saber o que é que está acontecendo e quais são as suas dificuldades e o que você precisa, tá bom? Então, por favor, atentem-se a isso. Essa é a nossa dica jurídica de hoje.